Essa é uma das melhores técnicas de venda que existem no mercado. Aplicando essa técnica de venda, você vai conseguir aumentar o seu resultado sem necessariamente aumentar o seu esforço. O nome dessa técnica é Spin Selling e eu vou apresentar nesse vídeo porque ela é tão poderosa. Fala pessoal, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre negócios, empreendedorismo e finanças. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom, vamos lá. Antes da gente falar em aplicar de fato o Spin Selling nas suas vendas, é importante você entender primeiro por que usar o Spin Selling e também o que é o Spin Selling de fato. E a melhor forma para você entender isso é observar as suas próprias reuniões e ligações. Grave essas reuniões, grave essas ligações e escute ou veja elas de novo. E aí dentro dessas ligações, dessas reuniões, você vai conseguir observar se você já usa o Spin Selling mesmo sem perceber. Dessa forma você vai conseguir entender se você de fato está conseguindo investigar o problema do cliente, criando uma urgência em relação a ele ter que resolver esse problema e ainda fazendo com que ele imagine a possível solução que ele vai ter para resolver essa dor, esse problema que o cliente veio atrás do seu produto ou serviço. Mas Victor, por que isso é tão importante? Pensa o seguinte pessoal, existem dois fatores de suma importância que todo cliente vai levar em consideração na hora de fazer uma compra. O primeiro fator é o medo. Isso porque ele tem medo de continuar da mesma forma que está hoje, porque isso pode gerar consequências negativas para ele. Porém, ele não sabe como resolver aquele problema. E ele precisa da sua ajuda para justamente solucionar isso. E o segundo é o desejo. Ele quer conquistar algo, mas ainda não sabe como fazer isso. E é dessa forma que você vai ajudar ele a realizar esse desejo. Então esses dois motivos vão ajudar o comprador a tomar a sua decisão. Só que o que acontece é que muitos vendedores eles não conseguem desenvolver esses dois problemas no cliente. Consequentemente, perde as vendas, falhando em conseguir realmente fazer aquela venda grande, fechar aquele projeto. Então é justamente por isso que a gente precisa utilizar o Spin Selling nas nossas vendas. Foi entendendo todo esse cenário que um dos fundadores da Hutchweight coordenou uma pesquisa de 12 anos e custou cerca de 30 milhões de reais para poder concluir toda essa pesquisa sobre vendas. E o objetivo dessa pesquisa era muito claro. Ele tinha como ideia desenvolver uma metodologia de vendas para auxiliar outros vendedores a vender mais. E ele queria justamente se basear nos vendedores de alta performance das grandes empresas. Esses vendedores faziam parte de empresas como a IBM, Kodak, Xerox, entre outras grandes empresas da época. E aí durante 12 anos o Neil Heckman ele foi responsável por acompanhar esses vendedores nos seus processos de vendas. E ele pôde observar quais eram as habilidades, o que esses vendedores realmente faziam durante as ligações ou reuniões com clientes. E ele percebeu que esses vendedores executavam uma sequência de perguntas aos seus clientes. E graças a essas perguntas que eram feitas, aumentava o resultado que esses vendedores tinham. Essa sequência era baseada em perguntas de situação, onde o vendedor tentava entender qual que era o cenário de fato do cliente e criava um contexto para as próximas perguntas, que são as perguntas de problema, no qual ele investigava e explorava as necessidades implícitas dos clientes. E com base nisso ele fazia perguntas de implicação, onde ele ia elevar o tamanho do problema que tinha descoberto durante as perguntas de problema. E fazia com que o cliente tentasse entender onde o problema dele podia levar se ele não resolvesse aquilo. E por fim, ele criava uma imagem de solução na mente do cliente, executando perguntas de necessidade de solução, que é onde ele explorava as necessidades explícitas agora do cliente. Bom, e você já deve estar se perguntando o que é necessidade implícita e explícita que o cliente tem. Dentro do contexto do livro, você vai entender que as necessidades implícitas descrevem problemas, insatisfações do comprador, algo nesse sentido. Enquanto que as necessidades explícitas descrevem os desejos e os benefícios que o comprador tem. E agora que você sabe o que é o SPIN, são as perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, e o porquê ele vai ser muito importante para te ajudar a fechar mais vendas, vamos entender o passo a passo para como você vai aplicar essas metodologias no seu processo de vendas. Eu separei dois passos fundamentais, então se você quiser, anota esses passos que vai ser de suma importância para te ajudar a colocar o Spin Selling em prática. Bom, antes da gente começar, entenda que não é fácil aplicar o Spin Selling, é necessário treinamento e experiência ao longo de muitas vezes anos para conseguir masterizar essa metodologia. Percebe que ela não foi inventada, ela foi descoberta justamente porque os vendedores de alta performance de grandes empresas já faziam isso. O que o Neil Heckman fez foi justamente contextualizar isso e colocar essas informações num livro. Certo, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é mapear quais serão as perguntas que você vai fazer para o seu cliente. Você pode utilizar, por exemplo, uma planilha ou até mesmo um doc para fazer isso. Exatamente. Sempre antes de você fazer uma ligação ou uma reunião,
mapeie as possíveis perguntas que você gostaria de fazer para o seu cliente. Bom, e como você vai fazer isso? Você vai colocar várias colunas, cada coluna com uma das letras do SPIN, e ali você vai colocar justamente quais serão as possíveis perguntas que você vai fazer. Feito isso, você vai começar a desenvolver o seu Spin Selling especificamente para aquele problema que você mapeou do seu cliente. Então imagine que você trabalha numa empresa de internet e o problema do seu cliente é quer uma internet melhor. Bom, e como você faz para iniciar as primeiras impressões de entender se de fato isso é o problema do cliente? Se isso vai ser urgente ou não também para ele. Nesse cenário, eu vou começar fazendo duas perguntas para entender de fato a situação do cliente. Por exemplo, você vai perguntar para ele qual é a sua velocidade de internet hoje? Qual é a operadora, por exemplo? Para realmente se situacionar em relação à questão que você está conversando com o cliente. E assim você vai fazendo essas perguntas para explorar, para criar contexto com o seu cliente. E aí depois de você conseguir de fato criar uma situação, é que você vai passar para as perguntas de problema. Dentro das perguntas de problema, o que eu faria, por exemplo? Ele te deu o contexto ali na pergunta de situação, você já entendeu isso. E nas perguntas de problema, eu quero entender o quão satisfeito, ou melhor, insatisfeito ele está com a solução que ele tem hoje. Então aqui vale muito você ter escuta ativa e entender de fato quando o seu cliente te dar uma informação importante. Porque muitas vezes ele vai te dar justamente os insights que você precisa para fazer as perguntas matadoras. E nesse caso você vai simplesmente utilizar perguntas fechadas para ele entender que você está prestando atenção no que ele está falando e vocês conseguem criar um contexto. Então vamos supor que ele falou para mim o que está acontecendo com a internet dele, quais são os problemas dele, e deu para perceber que ele não está nada satisfeito. Então eu vou afirmar isso para ele. Fulano, você está satisfeito hoje com a sua internet? Eu já sei que ele não está satisfeito, mas eu preciso que ele confirme para ele mesmo o quão insatisfeito ele está com aquela demanda. Depois que eu falei essa pergunta, eu vou utilizar mais algumas perguntas de problema voltadas para esse problema que a gente está explorando. Lembrando, pessoal, que perguntas de situação e perguntas de problema, como o próprio livro do Spin Selling traz, elas não aumentam a efetividade das suas vendas, porém aumentam a capacidade que as próximas perguntas de implicação e necessidade vão ter de efeito no seu cliente. Agora que eu já sei a situação dele, sei o que dói mesmo de fato, eu vou gerar uma urgência para resolver esse problema. Porque muitas vezes o cliente até percebe o problema, mas ela não entende a necessidade, a urgência de ter que resolver isso. Então agora eu vou mostrar para ele, através de perguntas, quais são as consequências que a internet dele ruim pode gerar tanto profissionalmente quanto até na vida pessoal dele. Então eu vou na coluna onde tem as perguntas de implicação e coloco algumas possibilidades de perguntas. E essas perguntas é onde você vai dedicar mais tempo, que é justamente aqui que vai criar esse senso de urgência. A primeira pergunta que eu vou tentar fazer para ele seria algo como: você já tentou resolver esse problema de alguma forma? O que eu estou investigando? Eu estou tentando entender se ele já buscou alguma solução para resolver isso. Se ele usou alguma alternativa, se ele tentou algo e não está conseguindo, porque eu quero que ele crie a consciência que sozinho ou da forma que ele está tentando hoje, ele não está conseguindo. Depois de fazer essa pergunta, então eu vou gerar essa urgência para ele, que vai ser mais ou menos o seguinte: fulano, entendendo a lentidão da sua internet hoje e tendo em vista que você trabalha de forma remota, isso te gera frustrações ao realizar tarefas simples? O que eu tô querendo dizer com isso? Está gerando problemas até no dia a dia que ele tem durante o trabalho. Então você continua implicando com ele justamente esses problemas que são gerados através da solução que ele busca. É claro que aqui é uma situação hipotética. E aí ele começa a sacar que aquele problema que ele estava tendo é tão urgente que ele não consegue mais viver com aquilo. Ele precisa resolver isso. Então você meio que cria um cenário negativo para o cliente, para ele entender que aquele problema realmente precisa ser resolvido. E agora eu vou trazer ele para o nosso cenário, que é quando a gente faz as perguntas de necessidade de solução. Então lá na última coluna da sua planilha, você vai colocar as perguntas de necessidade de solução. E aqui eu posso fazer perguntas simples, como por exemplo: amigo, qual seria o cenário ideal para você? Aqui eu estou tentando explorar os desejos que ele tem, o que ele quer realmente resolver. Muitas vezes o que ele vai dizer você já tem como solução. E aí é justamente quando você consegue encaixar a solução que você já imaginava que ia mostrar para ele. E como você já criou toda essa situação, criou todo um cenário, ele realmente vai ver muito sentido na solução que você tem. E aí no final dessas perguntas é quando você vai fazer a pergunta matadora, que seria algo como: e se eu te mostrasse uma forma de resolver o seu problema, você estaria disposto a investir em conhecer um pouco mais? E com isso você consegue fechar o spin, porque você já entendeu a situação dele, qual é o problema, quais são as consequências dele continuar com esse problema, e mostrou uma solução
solução para resolver isso. Bom, aplicando essa técnica, você já vai conseguir conscientizar o seu cliente que ele precisa resolver esse problema e que existe sim uma solução para isso. Uma das coisas que podem acontecer quando você for aplicar essa técnica é o seguinte: quando você for explorar o problema, você vai perceber muitas vezes que aquilo que ele falou não é realmente o problema dele. E se ele não tiver nenhum problema para resolver, não tem problema, siga em frente, desqualifique esse lead e continua trabalhando, já que você não ia conseguir gerar valor para ele. E a segunda etapa é justamente treinar essa técnica todos os dias. Os vendedores podem ser comparados com atletas de alta performance. Quanto mais você treinar, mais você vai alcançar os seus resultados. O spin de fato é difícil de ser colocado em prática, mas o que você vai fazer em relação a isso? Você vai separar essa sequência de perguntas em 4 fases. Começa treinando as perguntas de situação, com todas as ligações e reuniões que você vai fazer com os clientes. Faça com que saia de forma natural você investigar a situação do cliente. Quando você perceber que isso já está acontecendo naturalmente, você vai avançar para as perguntas de problema e assim sucessivamente de acordo com o seu treinamento, até você chegar na última etapa, nas perguntas de necessidade de solução. Espero que você tenha curtido esse vídeo e consiga colocar em prática todos os fundamentos que aprendeu aqui nesse vídeo. E claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana eu vou estar postando conteúdo sobre inovação, empreendedorismo ou finanças. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até logo. Tchau.